E aí, Huguinho, você sabe a diferença entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA? Qual deles é o melhor para você, Huguinho? Você já sabe? Ainda não, né? Então, se você ainda não sabe as diferenças entre o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+, esta aula foi feita especialmente para você. Pega aí papel e caneta na mão que eu vou passar um raio-x e comparar os dois títulos e no final vamos decidir qual deles é o melhor para a sua estratégia de investimento no Tesouro Direto. Então, pega aí papel e caneta porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolsa, o canal que investe em você. E aí, Huguinho, se tem novato chegando aqui, o que eles precisam fazer? Se inscrever agora no canal. Essa voz tá ficando horrível. Mas vamos lá, produção. Seguinte, tá chegando aqui agora, se inscreva no canal. Gostou dessa aula? Deixa o seu like e com dúvidas, bora lá para os comentários. Prof, Tesouro Selic ou Tesouro IPCA? Qual deles? Muitos investidores iniciantes têm esta dúvida e erram muito na hora de escolher de acordo com o objetivo e a estratégia pessoal de investimentos. Então, por isso eu preparei esta aula para você não ter mais nenhuma dúvida, tá bom? Então, bora lá. Tesouro Selic, acompanha comigo na tela, versus Tesouro IPCA. Quem vence esta batalha? Acorda aí, voz do bolso, para de dormir. Então, bora lá. Primeira coisa que nós vamos analisar é a rentabilidade. A gente precisa entender os fundamentos daquele ativo, seja Tesouro Direto, CDB, LCA, LCIs, ações, fundos, ações americanas. Eu preciso entender o que fundamenta, o que faz aquele título, aquele ativo crescer ou ficar negativo, cair na minha carteira de investimentos. E o primeiro ponto, tá? Um dos pontos importantes é entender como que funciona a rentabilidade. No caso do Tesouro Selic, a taxa que manda neste título, que comanda a rentabilidade, é a taxa Selic, tá? Aquela Selic que você escuta falando aí nos jornais, aquela lá é a Selic Meta. Eu não sei se você sabe, mas a Selic que o Tesouro rentabiliza para você é a Selic Over, um pouquinho mais abaixo ali, ou seja, bem próximo ou praticamente igual ao CDI, tá? Então observe o seguinte, enquanto a Selic estiver alta, o seu título vai rendendo aquela taxa que a Selic está. Então, por exemplo, 13,75, 14, 12, 11. Então, a cada 45 dias tem uma reunião do Copom que pode mudar ali a taxa Selic. A taxa Selic já chegou lá embaixo em 2%, mas também já chegou lá em cima, bem acima dos 20%. Então, o que você precisa entender? Se a Selic sobe, você começa a ganhar mais, tá? Se a Selic cai, você ganha um pouco menos em termos de rentabilidade. Tem muitos pontos positivos em relação ao Tesouro Selic, que eu já vou te contar já já. Enquanto o Tesouro IPCA, ele tem duas taxas. Esse título não é fácil de entender. Ele tem duas taxas. Ele tem uma taxa fixa e tem uma taxa que é atrelado ao IPCA. Uma taxa desconta o valor do futuro para o valor presente, que é a taxa fixa, aquela taxa que você olha no momento dentro da plataforma do Tesouro Direto e fala assim, olha, essa taxa está boa, essa taxa está ótima, essa taxa está ruim, essa taxa está péssima, assim como nós temos dentro da nossa janela de marcação a mercado do Tesouro, ou seja, o momento exato ou ali um intervalo de tempo onde você deve investir, onde você deve comprar. Esta é uma planilha exclusiva para os nossos alunos dentro do ATD. E aí o que acontece? Quando você tem um título que é atualizado pelo IPCA, isso tem um ponto muito positivo. Significa que você tem um ganho real. Isso significa que você está ganhando acima da inflação. Então aqui você já começa a diferenciar qual deles será melhor para você em um determinado momento. Então vamos lá analisar. Selic está muito baixa. E aí você olha para o Tesouro IPCA e vê que ele tem ali uma boa taxa fixa e está pagando acima do IPCA, da inflação oficial medida no Brasil. Isso significa que independente do momento que a inflação estiver, você está ganhando acima da inflação. Isso é muito importante para a carteira de investimentos daquele investidor que está acumulando para chegar lá na frente. Então, são dois pontos importantes em relação à rentabilidade.
O Tesouro Selic vai sempre acompanhar a taxa Selic, enquanto o Tesouro IPCA tem duas taxas. Então, em momentos de alta volatilidade da inflação, provavelmente você vai ter que escolher um percentual maior para o Tesouro IPCA. Tá? Bastante atenção nisso aí. Para quem é o Tesouro Selic, prof? Para quem é o Tesouro IPCA? Então, o Tesouro Selic é exatamente para você que quer construir a sua reserva de emergência, para você que quer construir a sua reserva de oportunidade, pois é um título mais conservador, tá? Então, já eu vou falar sobre a marcação a mercado. E, prof, para quem é o Tesouro IPCA+, tá? Seja ele, tá? IPCA 29, 35, 45, é para aquelas pessoas que querem investir com foco pensando no médio ou longo prazo e também para aqueles que desejam fazer a marcação a mercado. É fazer a venda daquele título antes do prazo que está lá no futuro e tendo um lucro bem mais alto, tá? Fazendo a venda no momento certo. Então, esse é o conceito chamado de marcação a mercado. Se você ainda não sabe o que é marcação a mercado, depois que você assistir essa aula, continue aqui comigo no canal, digite aí marcação a mercado dentro do YouTube, qualquer lugar que você digitar e vai aparecer os nossos vídeos em primeiro lugar para você, legal? Bom, prof, eu ouvi dizer que o Tesouro Selic ele pode ficar negativo. É verdade, Huguinho? Pode? Pode, mas assim, quase nunca. Para ele ficar negativo, a Selic tem que cair lá embaixo em 2%. Nunca na história do Tesouro Direto o Tesouro Selic havia ficado negativo até que a Selic caiu na casa de 2%. E aí sim, teve ali alguns dias, tá? Alguns momentos dentro do mês que aquele título ficou negativo. Inclusive, depois o Tesouro veio que mudou um pouquinho da regra da taxa de custódia, aquela taxa que a gente paga no Tesouro para beneficiar o Tesouro Selic frente à caderneta de poupança, porque em determinado momento ali da história, tá, a poupança rendeu mais que o Tesouro Selic. Isso não pode, né? Poupança não pode, não vale, né? Beleza. Seguinte, e o Tesouro IPCA pode ficar negativo? Pode. E muito cuidado, porque todos os dias eu vejo pessoas, tá, que iniciaram o Tesouro Direto sem estudar, sem entender como que funciona e estão ali com o título negativo. Não tem problema o Tesouro ficar negativo. O meu já ficou, dos nossos milhares de alunos espalhados pelo mundo inteiro também já ficou negativo. O problema é você não saber por que está negativo. Então você precisa entender a marcação ao mercado para entender por que o seu título está ficando negativo, legal? Marcação ao mercado. Marcação ao mercado é uma das estratégias que você pode ter dentro do Tesouro Direto, tá? E que você precisa muito entender como que funciona. Ou seja, cada título, todos os dias úteis, tem a sua taxa marcada a mercado, ou seja, o mercado, oferta, procura, tem uma correlação entre bolsa, dólar, risco Brasil, entre outras variáveis que interferem no preço do título e na oferta desses títulos, que nada mais é do que uma dívida, em relação ao dinheiro que o Tesouro Nacional precisa. De uma maneira geral, o Tesouro Selic quase, tá, a marcação ao mercado nele é quase nula, praticamente não existe. Tá? Praticamente não existe, mas, como eu disse, em cima, para ele ficar negativo, a Selic teria que ficar lá embaixo para que a taxa de deságio fosse proporcionalmente grande, tá? Quando comparado com a taxa da Selic, já vou te mostrar isso também. Tá? Enquanto o Tesouro IPCA, ele tem uma forte marcação a mercado, onde você pode lucrar muito ou você pode perder. Tá? Então, bastante atenção no Tesouro IPCA, se você pegar título no momento errado, tá? Na janela errada, para a data errada, tá? Você vai perder dinheiro e eu não quero que isso aconteça com você, então é muito importante que você estude sobre o conceito de marcação a mercado. Como que é o fluxo de caixa de cada um deles, tá? O Tesouro Selic é um fluxo de caixa simples, ou seja, você investe hoje e recebe no resgate. Este resgate pode ser antecipado, tá? O Tesouro, ambos têm liquidez diária, tá? Você pode resgatar em qualquer dia útil, solicitando o resgate até as 13 horas, até as 17 horas do mesmo dia está na sua conta, então atenção ao horário. E o Tesouro Selic, você pode levar até a data de resgate ou pode resgatar a qualquer momento que ele estará sempre positivo, tá? Ou sim, na maioria das vezes, 99,9%, tá? Para não tirar aqui a possibilidade de uma Selic muito baixa, ele estará sempre positivo. Por isso, ele é ideal para você que está construindo a sua reserva de emergência. Enquanto o Tesouro IPCA+, ele tem dois tipos. Ele tem com um fluxo de caixa simples, você investe hoje e resgata no final, ou em um momento que você quiser uma parcela única, tá? Resgato total,
ou pode resgatar também uma parte deles, tá? Não tem problema. E tem aquele com juros semestrais, é aquele que você recebe juros a cada 6 meses, tá? No entanto, ó, atenção, tem um pulinho do gato aí que você pode comprar Tesouro IPCA e receber a cada 3 meses, tá? Se você já está naquela fase de viver de renda, você pode sim fazer uma combinação no Tesouro Direto para receber a cada 3 meses o fluxo de caixa. Eu vou trazer um exemplo para hoje, no momento em que eu gravei esta aula. Eu não sei quando você estará assistindo esta aula, então depois basta você atualizar ali os dados que eu vou trazer nesta penúltima linha aqui para você. O Tesouro Selic 2029, ele está pagando Selic mais 0,16 ao ano. Esse 0,16 aí, tá, é um deságio, tá? Ou seja, ele desconta um pouquinho mais no título para você comprar ele um pouquinho mais barato. Então, opte por comprar ali um título que tem um maior deságio. Assim como no Tesouro IPCA mais 45, tá com uma taxa aí de IPCA mais 5,57. Essa taxa, para você ter uma ideia, já chegou a 6,58 no ano de 2023, que está proporcionando um ganho de mais de 25%, tá, dos nossos alunos em um prazo de mais ou menos 110 dias. Este é o efeito da marcação a mercado no momento certo que você faz o seu investimento. E aí nós estamos com aquele dilema, né? Qual o melhor destes títulos? E você está comigo até agora, tá? E a gente não conseguiu, né, definir qual é o melhor destes ativos. Você está perguntando, será que é o Selic? Será que é o Tesouro IPCA? E aí, Huguinho, você já tem a resposta? Bom, a resposta, uma resposta clássica, né? Ela depende. Depende do seu objetivo. Então você viu que cada um deles tem objetivos diferentes. E aí, olhando para a sua carteira de investimentos aqui no Tesouro Direto, por exemplo, aqui é uma carteira de Tesouro Direto didaticamente distribuída aqui, tá? Então, por exemplo, você está construindo a sua reserva de emergência. Então, o maior percentual seu, tá? Você deve investir praticamente tudo em Tesouro Selic ou em algum CDB que pague mais do que 100% do CDI. Prof, eu estou construindo o meu patrimônio, minha quantidade de dinheiro para chegar lá na frente e viver de renda. Então você pode combinar o Tesouro IPCA, pode combinar com o Tesouro Selic, pode combinar com o Tesouro pré-fixado. Prof, eu já estou na fase, tá, bem próximo da fase de viver de renda. Eu quero viver de renda, então você tem um título específico para você, olha, Tesouro Renda Mais. Tá? Você tem aqui, se você quiser receber a cada 6 ou 3 meses, você pode pegar o Tesouro IPCA com juros. E também o pré-fixado, dependendo do momento da economia, tá? Se a taxa estiver uma taxa elevada de rentabilidade para você. Então, aqui a gente não tem uma resposta única, tá? Se você queria uma resposta única, me desculpe, sinto muito em decepcioná-la, mas não há como ter uma resposta única. A resposta única, ela vai depender do seu objetivo, da sua meta, o que eu chamo aqui de objetivo principal definido. Se você está na fase de construção de reserva de emergência, 80%, 90% você deve investir em Tesouro Selic, CDBs acima de 100% do CDI. Prof, estou na fase de acumular patrimônio. Então aí sim você pode diversificar a sua carteira entre Tesouro Selic, IPCA e pré-fixado. Ficou com dúvidas? Bora aqui para os comentários. Um forte abraço do Prof e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!